enquanto artista, eu acredito que a criação, para mim, ela é sempre intuitiva. Nunca é uma coisa assim, só mecânica, só científica, só prática. Sempre tem inspiração. Eu não consigo me desvencilhar disso nunca. Então, assim, isso me satisfaz sempre. Eu sempre faço o que eu gosto. Tanto que eu sou abstracionista. Eu não sou figurativista. Eu não faço uma coisa por encomenda, sabe? Não tenho nada contra isso, mas eu não consigo. A pessoa fala, faz um cavalo para mim, faz um cachorro, faz uma coisa. Não rola. Não consigo. Posso até começar, mas eu não consigo terminar. Parece que me engessou, me amarrou, então isso para mim é bastante restritivo. Eu gosto mesmo de trabalhar solto, criar com liberdade, com influência. Isso me deixa bastante à vontade e bastante satisfeito com o resultado final. Enquanto curador, a gente mais observa, né? A gente tenta dar uma norteada nas pessoas, ajudar um pouco assim, mas a gente observa. E uma coisa assim que a gente, no meio artístico, percebe com bastante pesar é que a arte ela vem sendo usada e trabalhada para a satisfação pessoal das pessoas, mas não na satisfação do bom sentido, e sim na satisfação da vaidade, que é uma coisa ruim, não é? A gente estuda aqui no Espiritismo que o orgulho e a vaidade são as duas coisas que nos perdem, que faz com que nós percamos tempo e desperdicemos as encarnações. Então, eu gostaria de aproveitar esse tempo e esse espaço para deixar esse recadinho para as pessoas que procurem exercer a arte, que eu acredito que seja um mandato, porque é uma coisa bastante sensível e delicada, por isso que eu acredito que ela seja um mandato, com seriedade, com a prospecção, com a seriedade que ela merece, que ela exige, porque quando a gente usa uma coisa tão nobre para satisfazer o nosso ego e a nossa vaidade, isso degenera em tudo de ruim que a gente possa imaginar, com o tempo. E aí a arte também degenera, o trabalho da pessoa degenera. Eu observo isso nos trabalhos. Então, assim, é uma opinião profissional do que eu vejo acontecer. Quando a pessoa trabalha, e tem também, é lógico que tem muitos artistas que trabalham pela arte, pela vida, pelo belo, pela, pela, pela disseminação da arte em si, quando ele trabalha com essas motivações, o trabalho dele só cresce, só aflora, só se desenvolve, só evidencia cada vez mais o belo. Porque, no meu entender, o papel do artista é ser o médium entre a espiritualidade maior, entre Deus e a Terra. Nós somos os intermediários do belo, mas há quem escolha fazer o intermédio de outras coisas, de outras vibrações, outras energias e trazer aqui para a Terra, né? Infelizmente. Mas, assim, nosso papel é esse. Nosso papel é fazer da arte uma ferramenta de crescimento para as pessoas. A arte, ela equilibra a mente das pessoas. Tem essa conexão nesse trabalho que nós estamos fazendo aqui, de sanidade mental, né? E arte. Como que a arte pode ser desvinculada da sanidade mental, eu penso às vezes, sabe? Nesses momentos de pandemia, a gente pode perceber o quão necessário, imprescindível e vital a arte foi para as pessoas. Sem a arte, sem a música, sem o belo na vida delas, só com coisas científicas, exatas, técnicas, as pessoas teriam sucumbido muito mais. Então, a arte é mesmo imprescindível para manter o equilíbrio mental das pessoas. Nós precisamos dela. Eu já ouvi bastante que a arte é supérflua, que é dispensável, Eu mesmo ouvi, as pessoas falam isso na minha cara. Isso é coisa de vagabundo, isso é coisa de quem não tem o que fazer, de quem não quer trabalhar. Então, vai para esse lado da arte. Mas não, gente. Não precisa muito esforço para observar que a arte é imprescindível. E colocando aqui as coisas do Espiritismo, eu gostaria de pessoalmente deixar recomendada
todo o trabalho da Revista Espírita, porque quem quer saber de arte no Espiritismo, vá peneirar a Revista Espírita, que você vai encontrar muita coisa mesmo a respeito. Inclusive, artistas que lá deram seus depoimentos. A gente tem o Mussot, tem o Chopin, Lamennais, mas assim, uma infinidade de espíritos que deram depoimentos muito, muito, muito relevantes que estão na Revista Espírita, que vão ajudar a todo mundo a se nortear. Mais uma coisa que eu gostaria de deixar aqui colocado é que a arte, ela não é para os artistas, gente. A arte é para todos. E quando eu falo a arte é para todos, eu quero dizer que todas as artes são para todas as pessoas. A gente não pode deixar isso crescer mais do que já cresceu, das pessoas acharem que arte é coisa para artista, a pintura é coisa para pintores. Não, a gente não pinta para gente, eu não pinto para deixar na minha parede, para eu olhar. Eu pinto para todos, para quem queira ver. Quem compõe uma música também, ele faz esse trabalho para que todos possam desfrutar. E assim por diante, quem dança, dança para ser visto, para que as pessoas desfrutem disso. Então, assim, tanto ela é para a degustação e para o equilíbrio mental de todos, quanto ela é acessível para todos que queiram nela ingressar. Não, eu não vejo a arte como uma coisa de poucos ou de alguns. Ela é para todos. Desde que a gente se dedique, ela é acessível. Não tem assim mistérios, né? Existem pessoas que têm talentos porque elas se prestaram a começar um dia. Não sei quando, não sei em qual encarnação, mas um dia ela se prestou a falar: poxa vida, eu quero seguir esse caminho, eu quero experimentar isso aqui. E aí ela experimentou e ela foi desenvolvendo. Como tudo tem um preço, o preço do aprendizado é o suor, é a dor, né? Ninguém pode querer uma coisa que tenha valor sem pagar o preço que ele tem. Então, o preço do aprendizado é sempre esse, é a dedicação, é o tempo, é o empenho. Então, a gente precisa colocar-se com comprometimento quando a gente quer uma coisa. Se você acha que você tem uma afinidade com uma determinada arte, comece a fazer. Comece a fazer na sua casa, para você, para os seus. Comece assim. Garanto que depois de dar o primeiro passo, você vai conseguir dar outros e outros e outros, e quando pensar que não, você já vai estar criando coisas, fazendo a arte fluir através de você. E isso é muito gratificante, muito gostoso, muito bom, muito, sei lá, traz muita satisfação para a gente. Não sei, acho que eu perdi um pouco a noção do tempo, não sei se eu estourei. Não, tá ótimo, Rocco, muito bom. Isso é muito precioso, né? Realmente falar isso é muito importante mesmo. A gente bebe nas fontes, né? A gente bebe das fontes daqueles que se propuseram a fazer, se entregaram. Então, a gente fica encantado. Quando você vai procurar a vida daquele artista, você vai ver que é um ser humano, né? É um ser humano que tinha muitas dificuldades, e a maioria, né, os grandes gênios, tinham muitas dificuldades e usaram aquilo para, né, trazer ali um alívio, né, e ao mesmo tempo exprimir através dessa linguagem, ou a escolhida, né? E a gente fala educar pela arte para a arte, né? Então, quando você fala isso, muito interessante. Deixe-se levar, né? Se entregue alguma coisa sem julgamento, porque o ego é um julgamento, né? A vaidade é um julgamento. Ai, não, isso é feio. Ai, eu não vou fazer. Eu não vou, né? Mas quando você acaba se entregando, você fala, nossa, que lugar é esse, né? Que lugar é esse que eu consigo essa sensação de expressão, né? E aí você vai, lógico, eu preciso melhorar isso. Você vai atrás de um orientador, né? Você se alimenta de boas produções, né? E isso vai aumentando, assim como tudo, né? Os livros que você lê, sei lá, uma faculdade, ou de repente você vai fazer uma outra, isso vai acumulando, também é arte, né?
Também é E a arte. técnica, ela vai se desenvolvendo com o tempo. Você vai trabalhando e vai fazendo. O material também não precisa ser tintas italianas ou francesas. A gente pode pintar com o que tem. Eu trabalho muito com material reciclável, mesmo. Eu sou o cara das caçambas. Eu não posso ver uma caçamba na rua que eu paro para olhar o que tem dentro, porque sempre tem alguma coisa legal ali dentro, sabe? E, gente, eu já encontrei madeira de lei em caçamba. É muito, muito, muito legal. É muito rico. Então, assim, o lixo que as pessoas consideram lixo, que não é lixo, é muito rico em materiais. Nas casas da gente, nós podemos encontrar assim uma diversidade de material incrível que as pessoas às vezes não pensam que poderiam transformar em arte ou até em utilitários, né, em alguns outros casos, mas que são muito úteis, acabam formando coisas assim que vão ficar por muito mais tempo. Então, O inusitado, né? O inusitado. O tem que usar a inusitado. criatividade. Uma coisa pode parecer, pode modificar, pode se transformar em outra, sobre os olhos, dependendo do ângulo. Isso é um exercício também, né? As crianças são muito espontâneas, né? A gente precisa se soltar dos nossos preconceitos, dos nossos conceitos do que é arte, do que não é arte, e deixar a coisa fluir. Quando flui e quando você mantém uma conexão legal com a espiritualidade, você consegue criar coisas bonitas, né? E coisas legais, assim, que funcionam mesmo, que dão certo, que trazem alguma coisa boa para você e para quem observa o seu trabalho. Interessante demais mesmo. O Matisse, ele fala, o verdadeiro gênio consiste no retorno à infância, né? Então, é muito interessante, e que é essa espontaneidade no criar, né? É muito interessante. Vou passar para o Alex, tá? Porque elas estão falando aqui do horário, então... Eu vou só falar uma coisinha. Nós começamos atrasados. Não, gente, tá tudo certo, tá tudo certo. Não, só uma coisinha dessa coisa do Matisse que eu lembrei, que é essa discussão, né, que o Rocco falou com o artista, porque perguntaram para ele, nossa, uma mulher verde, nunca vi uma mulher verde. Aí ele fala, não, mas não é uma mulher verde, é uma pintura. É mesmo, foi bem por aí. Com você, Alex. Então, isso que a Patrícia falou foi bem legal, porque eu lembrei. Tinha uma amiga minha que é artista plástica, né? E aí ela pintava todas as árvores dela de roxo. E a professora chegava para ela e falava assim, não é para pintar, não pode pintar roxo, é verde, né? A professora da escola, né? Aí ela chegava todo dia na casa dela, olhava para a árvore dela, que era toda cheia de flor roxa, e não acreditava naquilo. Falava assim, não, como assim, né? Eu estou vendo aqui, né? Agora, como que as pessoas vão ficando a partir do que elas percebem e não deixam de perceber o que o outro pode nos mostrar, né? De diferente, né? Aí eu estava pensando, quando eu fui pensar, né, em produzir essa conversa, né? Eu estava no sentido da criatividade musical, né? A criatividade, ela nos dá a oportunidade de as necessidades da evolução de cada espírito, né? As oportunidades da percepção dos caminhos em que as pessoas produzem para lidar com situações, assim como desenvolver. Não olhamos pelo prisma da falta, mas sim usando o lugar da falta como potência, né? Na verdade, é como que se a gente for pegar uma lente, né, e olhar essa lente. Faz tipo um exemplo mais que tem a ver com essa lente, mas o exemplo começa assim. A gente acabou a comida na nossa casa, né? E a gente precisa ir lá comprar porque faltou, está acabando, certo? Mas eu posso pegar essa lente e falar assim, meu Deus, eu tenho a fome no mundo por conta disso, na minha casa acabou a comida. Mas eu posso olhar para a lente e falar, nossa, meu Deus, e a fome do mundo? E ficar só olhando para a fome do mundo e esquecer que a gente tem que comprar a comida para a nossa casa, né? E o que eu estou te querendo dizer é assim, se a gente ficar olhando somente não é que a gente não vai se sensibilizar para esse lugar, né, da comida, que as pessoas não têm, mas assim, será que a gente não paralisa, né?
E a arte tem esse lugar da gente poder se perceber e desenvolver muito mais do que a gente possa imaginar, né? Porque a gente não sabe muito bem ainda, né, o que acontece na relação, né, dos espíritos, né, como isso é possível, assim, né. Na Revista Espírita de 1868, né, ele trava também, ele vai colocando duas relações, né, que é a prova do talento e a prova de quem não tem talento, né, então, que coloca muito no sentido da riqueza e da pobreza, como que a gente tem que lidar com essas situações. Ele faz um paralelo disso, né, então, como que a gente pode produzir uma lógica para criar um sentido musical para aquelas pessoas que não teriam talento. Não teriam talento, né, mas que podem produzir muito mais para a sua vida quando elas estão próximos da arte, né. O Kardec, em 1869, ele pergunta para Rossini, que foi um compositor, ele pergunta o que para ele é harmonia, né. E aí ele fala que é como se fosse um resultado de um arranjo musical com um sentido íntimo da alma e que é percebido em razão do desenvolvimento desse sentido íntimo da alma. Que eu compreendi, é que ele vai usando esse lugar em que a gente vai podendo perceber a alma num outro sentido, como que a gente pode desenvolver esse lugar da arte que faz com que a gente tenha uma reflexão do que a gente é naquela encarnação, daquilo que a gente se percebe nisso, né? E o Rossini também continua, né? Ele diz também que a harmonia, que aquela que já foi conquistada, ela age sobre o fluido universal e reproduz o que o espírito concebe, sente e quer, que é aquilo do livre-arbítrio, né? Da gente poder escolher ou não fazer as coisas, né? E arte, não no sentido de que a arte nos convoca a pensar nos nossos sentimentos, né? E como que esses sentimentos podem ajudar a gente a desenvolver várias habilidades que a gente precisa para a nossa vida, assim, principalmente o olhar para o outro, né? E a gente se perceber. O Kardec também fez uma entrevista em 1864 para o Mozart, né? Ele entrevistou e perguntou para ele como que ele fazia para compor, né? E aí ele diz que a composição é assim, ele só era um condutor, né? A ideia vinha e ele só conduzia e fazia, né? Ele vai produzindo ele plasmar, né? Plasmar a música, assim, né? Uma última coisa que eu estava pensando em contar para vocês, bem rapidinho, peraí, que eu achei que é muito legal aqui. Peraí, eu juro que eu deixei arrumadinho. Aqui, ó. Alex, deixa eu só falar um pouquinho. A gente vai abrir depois, tá, Rick? Eu acho que você está levantando a mão, só para avisar. É isso. A gente vai. Não? Desculpa, gente, que apareceu 2 vezes assim, Ricardo levantando a mão. Aí eu falei, nós vamos abrir, avisa o Ricardo. Aí tá bom, então. Você está apertando sem saber, né? Não, mas é assim mesmo, quando eu pensei. Eu falei, não, ele botou as mãos 3 vezes, eu falei, eu não estou deixando ele falar. Nós vamos abrir depois. Tá, e por último, né, eu queria só contar aqui que nessa mesma edição de 1869 da Revista Espírita, de janeiro, né, de 1869, ele coloca a alma, a relação de a gente colocar a alma à música para a gente poder fazê-la chorar, rir, uivar. É preciso em si mesmo ter sentido esses diferentes sentimentos de dores, de alegrias e de cóleras. Então, qual é o lugar que a gente, às vezes, se permite a ter a sensação, a aprender a prestar atenção nisso na gente, né? Porque eu acho que isso
que eu acho que é o mais importante, é criar uma faixa de atenção para que a gente possa perceber isso, né? Não a gente também produzir aquele lugar que eu disse da falta, em que a gente fique sofrendo por conta daquilo que a gente não consegue mobilizar naquele momento, mas daquilo que é possível, né? E aí eu trouxe alguns exemplos bem rápidos de pessoas que acreditaram, mesmo com as suas dificuldades, como todo mundo tem, né? Com as suas possibilidades, elas foram pensando nos caminhos para que elas desenvolvessem a partir da arte, né? Então, no caso, como a minha alçada pequena, a alçada é musical, vamos estar a partir da música, tá bom? Aqui. Vocês conseguem... Esse é Nobuyo Kitsuji. Nobuyo Kitsuji é um japonês que ele tem deficiência visual, e ele está tocando numa sala em São Petersburgo, uma das salas mais importantes do mundo, que chama o Teatro Mariinsky, em que ele está tocando piano. Não sei se vocês sabem, né, que quando a gente vai fazer leitura de musicografia Braille, a gente primeiro lê uma mão, depois lê a outra mão. São partituras que vêm diferentes, são 2 cadernos, um mão direita, outro mão esquerda. Depois você junta no pensamento, tá bom? Porque tá decorado. Né? Então, a gente tem que juntar depois. E aí, esse daqui é o que ele vai tocar, né, bem rapidamente, o concerto do Tchaikovsky para piano e orquestra. Tudo bem? Vocês conseguem ouvir? A palma, pelo menos. Beleza. Vou colocar. Só um pouquinho mais para frente. Na verdade, é um exemplo, né, para vocês ouvirem um pouquinho do que é possível fazer, né, assim. Então, a gente tem que pensar, né, que ele também teve acesso, né, a tudo isso. Ele tem um acesso para professores, ele teve acesso ao piano, ele teve acesso a muitas coisas para conseguir fazer isso também, né. Mas como que é possível a gente poder usar o que a gente tem. Acho que é isso, né, eu acho que isso é importante, né. O próximo exemplo, rapidinho, vou colocar o Cod Lee. Cod Lee é um rapazinho, deixa eu só aumentar aqui a tela, ficar maior aqui, que eu vou dar devagarzinho. Eu tô olhando para a tela do lado, tá bom? Peraí. Eu esqueci de avisar que eu tenho 2 telas, aí eu olho para o lado, tá bom? Eu falo para os meus alunos, esqueci de falar para vocês. E esse aqui é o Cod Lee. O Cod Lee... ele está dentro do espectro autista. Cod Lee tem traços do espectro autista, não tem um diagnóstico fechado, né, especificamente, mas para mim, né, que eu trabalho já faz um tempo, já tive alunos assim, ele está muito mais ligado ao que eles chamam de SAVAN, né, o SAVAN, que seria o autista de alta performance, seria aquela pessoa que tem uma alta habilidade em alguma área, mas só que ela normalmente tem deficiência intelectual também, certo? Mas tem a alta habilidade para... Quando ele vai aprender, né, o COD, ele não vai lendo a partitura, ele faz por imitação. E quando ele vai tocar, né, ele percebe que que eu percebo, né, e quando eu vi a professora dele dando aula para ele, quando vai ensinar a intensidade, que é som mais forte ou mais fraco, ou graduação desses lugares, ele tem muita dificuldade.
que é normal, tá bom? Porque acontece nessa vida para todo mundo, isso é para a vida de todo mundo, para aprender a fazer isso, mas eles têm uma dificuldade marcante nisso. Então, é isso que a professora tem que fazer. Ela tem que trabalhar o que ele tem dificuldade, né? Porque ele já tem facilidade. Tanto que ela vai, quando a professora vai ensinar, ela toca o acorde, ele toca igual. Ele vai lá e faz igualzinho. Ele faz igualzinho. Vou mostrar para vocês verem aqui um pouquinho. Tocando Chopin. E o último, deixa eu tirar aqui, eu tenho que parar, tá bom? A apresentação para poder colocar bonito para vocês verem. É impressionante, né? É que eu já estou muito acostumado, né? Por isso eu vejo isso bastante, né? Com os alunos, ou mesmo vendo. Mas é muito impressionante, né? Eu impressiono ainda também. Mas, assim, o que é interessante no COD é essa memória, né? Eu tinha um aluno, né? Que assim, eu estava dando aula e caiu uma placa do xilofone, né? No metalofone, durante a aula. Quando caiu no chão, ele, né? Aí eu fiz, você tem ouvido absoluto, né? Aí eu falei, tá bom. Aí eu falei, vou parar tudo, né? Falei, deixa eu fazer uma coisa para testar, só para os alunos, né? Na turma. E tinha um rapazinho que só mexia só a cabeça, que tocava o xilofone com a cabeça. Tinha outros que faziam, pedi para todos esperarem para a gente ouvir o que para a gente ver como que estava isso, né? Com o rapaz lá que tinha essa facilidade lá, eu imaginei que era ouvido absoluto mesmo. Aí, eu fiz do, mi, ré, sol, fá, mi, ré, tocava, ele fazia tudo isso, mas ele também tem ouvido harmônico, né? Então, ele sabe fazer os acordes, você faz do maior, ele fala do menor. A dificuldade dele é que ele me enganava quando queria ler partitura, né? Eu falava, vai, pegava a partitura, colocava para ele, você vai ler. Não vem, eu não vou tocar mais nada, porque senão ele não evolui tecnicamente também. Né? E aí, eu colocava lá a partitura e aí ele dava uma olhada, assim, tal. Mas o que era mais engraçado, que assim, ele teve que aprender a ter paciências com as pessoas que não tinham deficiência e não conseguiam tocar. Porque nesse grupo tinha pessoas com deficiência e sem deficiência. Então, a gente teve que aprender a lidar com isso. Então, ele falava assim, não, tá errado, é si. Não é só, não. Ele fazia, não, pode parar. Eu falava, Wendel, tem que ser forte nessa vida. Eu falava, não, tem que ser forte. Todo mundo tá aprendendo junto, né? Não tinha paciência com as pessoas que não tinham deficiência e não conseguiam aprender. Exatamente. Ele não tinha paciência. E aí ele teve que aprender. Mas aí ele falava baixinho. É si. A gente tinha que falar, né? Ele falava bem baixinho. É si bemol, si bemol, si bemol. Eu falei, Wendel, ele, desculpa. Né? Tipo, mas demorou isso uns 4 anos para ele entender isso, né? Enquanto isso, ele falava, não. E agora, a última que eu quero colocar para vocês. Nossa, impressionante essa agora. Essa daqui é Evelyn Glennie. Não sei se vocês conhecem. Eu vou colocar, só que eu não vou dizer nada, tá bom? Vocês vão ter que me contar qual que é a deficiência dela. Tá bom? Deixa eu só colocar aqui o meu carregador. O meu computador acabou de me avisar aqui. Se eu não colocar ele para carregar, ele para. Pronto. Deixa eu colocar para compartilhar bem rapidinho. Ela vai tocar o concerto em Dó maior do Vivaldi. Na verdade, ela está tocando um metalofone. Vou colocar aqui. Beleza, foi.
E aí, vou dar uma pausa aqui. O que vocês acham? Que deficiência vocês acham que ela Dá tem? o fôlego essa, né? Aí eu não vou responder porque eu já sei. Que deficiência vocês acham que ela pode ter? Que você me contou. Quem dá mais? Quem dá mais? Quem dá mais? Não, tô brincando, assim. Eu sempre falo isso porque as pessoas, eu falo assim, mas tem deficiência, né? Ela é surda, né? Ela é considerada a melhor percussionista do mundo por muito tempo. A Evelyn Glennie foi considerada, né, a melhor do mundo. Ainda é. A Evelyn Glennie, ela perdeu a audição com 12 anos e ela teve perda profunda. Ela não escutava nada. E ela teve que adaptar o corpo, né, para conseguir perceber isso. Então, ela já veio algumas vezes para o Brasil tocar. Então, ela toca num tablado, né, que tem que ter 15 centímetros de altura para que o ar passe por baixo e ela sinta a vibração, né? E aí, porque lá na Europa, eles têm, lá na Inglaterra, principalmente, eles têm uma sala adaptada que passa um fio de frequência média em toda a sala, né? E aí eles colocam os aparelhos e aí, quando toca, amplifica no aparelho. Eles conseguem perceber outras coisas também, né? E é isso aqui, né? Vou colocar só mais um pouquinho, que essa aqui é impressionante, assim. Toda vez, porque ela toca muito melhor que eu. Nossa. Ela toca com 4 baquetas, assim, tá bem tranquilo para ela, né? E ela tá, se vocês perceberem, tá tudo de cor, né? Tá tudo de cor. A partitura tá na frente só. Diminuindo aqui por conta do tempo. Então, essa é a Evelyn Glennie. O que é mais impressionante na Evelyn Glennie é a percepção que ela tem de trabalhar com o todo. Então, ela consegue fazer as frases musicais junto com a orquestra. Então, isso é a parte mais impressionante, né? E se vocês colocarem depois a Evelyn Glennie na internet, ela conta, tem vários TED Talks dela, assim, né? Então, é bem legal porque ela vai mostrando como foi para ela desenvolver, né? Então, é isso. Na verdade, eu coloquei bem rapidinho, assim, como um convite também, né, que o Rolf tinha feito, né, de que arte é para todos, né? De que arte é um lugar em que a gente tem, olha os momentos que a gente entra, como se fosse tangenciando, né, as águas, assim, como se a gente pensasse que o rio, né, fosse esse lugar da gente aprender. Tem hora que a gente passa, vai por cima, tem hora que a gente consegue mergulhar, aprender mais um pouquinho. Aí a gente se assusta e volta um pouquinho mais assim, peraí, eu estou sentindo demais, não, peraí, eu volto. Aí a gente vai tentando perceber que hora que a gente pode se perceber, né, e perceber os outros. Muito legal. Nossa, incrível, né? E a gente pensando nos recursos e percursos do processo criativo, quantos são, né? Os recursos, quantos são os percursos, né? E a gente encontrar essas habilidades, né? E é muito interessante ver essa deficiência eficiente, né? E ela não impede de ela acessar outros modos de perceber. A gente, quando pensa, eu sempre, quando você mostrou em outras questões também, como bailarinos cegos, ou muitas vezes, né, com surdos, né, também, com deficiência auditiva, quando você pensa que o espírito, ele percebe como um todo, assim como a mediunidade, né, você tem a auditiva, tem a psicofonia, né? Mas na verdade o espírito percebe enquanto espírito, né? Ele, ao estar encarnado, como a gente enxerga pelos olhos, né? Fala pela boca, mas ele, enquanto espírito, ele, né? Ele percebe ou enxerga como um todo, né? Isso é muito bacana. Só que você falou assim, o problema não é até a gente ter uma pedra no nosso caminho. O problema é a gente não usar a pedra a favor. Então, tem muitos estudos que dizem que a gente tem que usar
desde 1927, assim, né, mesmo o pessoal da Rússia e tal, né, eles foram estudando, fazendo que a gente tem que usar a deficiência como se fosse um dique. E aí a gente tem que extravasar o dique, mas a gente sabe que ela está lá. Então, ela está lá para o desenvolvimento. Ela está lá para a gente dizer que, assim, eu estou dizendo isso para falar para os alunos, ó, a gente pode apresentar agora ou depois, certo? Se a gente for apresentar agora, eles vão falar assim para você, que lindo, nossa, eles têm deficiência, que lindo, vai estar horrível, mas eles vão bater palma, que vai bate palma para tudo nessa vida. E aí vai bater palma. O que vocês querem? O que vocês querem? Que a gente apresente assim? Ou apresente do jeito que a gente precisa, que a gente consiga fazer com música juntos? Não, a gente entendeu, tá bom, a gente vai fazer do outro jeito. Porque senão a gente não respeita o lugar deles. Porque senão a gente coloca eles sempre como menos, coloca um lugar, né? Então a gente tem que colocar eles no lugar de potência, né? De ação, né? De vida, né? Eles têm direito, né? De poder, né? Muito bom. A gente está agora com o tempo, né, meio apertado. Então, primeiro a gente depois eu vou finalizar com se der tempo, né, com um teaser do espetáculo da Cia Drew, que fala exatamente sobre sonho e imaginação, e tem um texto aí que tem o Fábio Parpinelli, que está aqui presente, que foi ele que fez esse texto, e a gente também fez esse percurso, né, de encontrar, pegar um gancho de alguns pintores, e aí encontrar uma ponte que encontre ressonância e a gente pudesse acionar as crianças para a sua imaginação, a sua criatividade. Então, primeiro, só para a gente não perder, a gente queria abrir se alguém quer falar alguma coisa. Eu vi aqui que a Cristina Muniz, nem sei se ela está ainda aí, tá. Ela falou como democratizar os espetáculos, exposições de qualidade, pois muitas vezes não temos acesso à arte que gostamos de compartilhar com os educandos, né? Né, Cris, você escreveu isso. Olha, eu acho que tem, Cris, a gente tem que procurar, né, assim, e trocar, perguntar, né? Por exemplo, eu levei o Nicolas agora na exposição meu Deus, a exposição que está deu um branco agora, Leonardo da Vinci, meu Deus, que horror, Leonardo da Vinci, me deu, porque eu estava falando do Dali, a gente foi, e tem tem a exposição virtual, você entra lá dentro, nossa, eles ficaram loucos, imagina, Leonardo da Vinci, tudo você pode, tudo, né, ele tinha todas as habilidades ali, era um gênio, né, então, hoje, agora, por exemplo, se você entra no Portinari, você tem um passeio virtual, né, pelas obras de Portinari, tem muita coisa, sim, a gente tem que trocar, né, assim, tem que selecionar, eu acho que isso é bem importante, porque eles acabam tendo acesso ao que eles procuram no celular, né, terrível, né, assim. Então, a gente tem que fornecer isso, né, a gente tem que fornecer, tem que mostrar, oferecer, ofertar, como diz, quantas mensagens falam, né, na arte de arte e educação. Porque, na verdade, às vezes a gente fala, é acionado na infância? Às vezes não, às vezes você, no meio da sua... Quantos atores começaram? O Paulo Otran mesmo falou que começou com 40 anos, né, no teatro, né? Então, realmente nunca é tarde, né? É possível, sim, a gente fazer, ter uma seleção aí para ofertar, não ter esse medo de mostrar alguma coisa. Às vezes a gente se inibe mesmo, né? Isso, eles falam, isso é brega, isso é, né? E acaba que vai ampliando o repertório deles, né? Como ofertar uma música, como, né, levar uma peça de teatro, né? Alguém quer falar alguma coisa, gente? Eu quero. A gente precisa garimpar, peneirar bastante. Exatamente. E buscar essas coisas. Ela fala de como ofertar espetáculos e trabalhos de qualidade para os educandos, né? Realmente, tem muitos trabalhos de qualidade que não são acessíveis porque, enfim,
A gente vive num mundo de provas de expiação, não é tudo fácil, não está tudo acessível, mas tem muita coisa legal acessível, sim, ainda tem. Uma dica que eu dou é o SP Cultura. Sim. Lá se consegue garimpar muita coisa boa. Agora não, porque nós estamos em pandemia, as pessoas não estão fazendo nada presencial, mas ali eu garanto que é um bom lugar para se garimpar eventos, para se visitar e para levar a criançada, sabe? Mas é isso, a gente tem que garimpar sim, tem que garimpar bastante. Graças a Deus a gente tem hoje a internet, que facilita muito as coisas e que possibilita que nós consigamos até assistir espetáculos caríssimos que são fora do Brasil e que a gente consegue ver pelo vídeo, de repente, né? São coisas assim, a gente tem que usar a criatividade, eu acho, para poder trazer mais arte para dentro da nossa vida e do nosso trabalho. Atualmente nós temos aí uma exposição ativa para as crianças maravilhosa, que é da Tarsila do Amaral, né? Sim. Acho que é porque atende desde as idades menores até os maiores, e tudo tem uma interatividade com as obras. Então, eles ficam encantados, porque o que eles têm se queixado um pouco é justamente de ver só online, porque eles já estão passando por um processo de quase 2 anos Sim. com aula online, né? E a coisa da visualizar a obra, ver as expressões de todos os artistas, realmente, assim, a arte no Brasil fica um pouco elitizada algumas coisas, né? Eu procuro sempre oferecer outras coisas, como algumas coisas que eu encontro, às vezes, no SESC, danças, algumas coisas nesse sentido. A gente vai buscando dentro da possibilidade deles. Mas até para nós adultos, alguns espetáculos e algumas exposições terminam sendo para um público selecionado, porque alguns shows de cantores e tudo são preços não acessíveis à população, né? Quando os céus estavam recebendo esses artistas, estava mais fácil. É lógico que nós estamos num período de pandemia, mas agora, quando que está começando a liberar aos poucos, com um público menor, mesmo assim os valores são fora da realidade de muitos, né? Sabe o que eu faço? Eu faço igual fruta da estação. Eu não como a fruta cara fora do tempo dela, porque é absurdamente cara. É mais ou menos assim eu faço com a arte. Eu vou onde é acessível. Sim. Até porque a maioria desses artistas caros, que cobram caro pelo ingresso, eles têm qualidade, mas, sei lá, eu acho que tem tanta gente tão boa quanto e que não é prestigiada. Por exemplo, nas exposições de artes plásticas. Eu faço fazia, né? Agora, nessa época de pandemia, eu me recuso a fazer exposição presencial. Me recuso, por enquanto, porque ainda é muito perigoso. Então, eu não quero ser responsabilizado pela morte de ninguém. Mas, quando voltar à atividade, eu vou retomar minhas exposições. E eu cansei de fazer exposições em que as pessoas não iam. As pessoas falavam, não, isso é coisa para gente rica, mas, poxa, vá. Eu falava, vá, você foi? Não, por quê? Sei lá. A pessoa, às vezes, não sabe nem por que não vai. Mas eu fiz muitas exposições com 70 obras de artistas muito bons. Nós, aqui no Brasil, temos artistas plásticos de altíssimo nível, muito bom mesmo, fazendo trabalhos inacreditavelmente bons e que as pessoas não prestigiam. Na maioria das vezes, as pessoas não vão porque não procuram saber que está acontecendo a exposição.
todas as exposições que eu faço, eu divulgo em todos os meios que eu posso, inclusive na Secretaria de Cultura do Estado, no SP, na Cultura SP, então fica tudo disponível. Muita gente vai, às vezes nem fala comigo, nem nada, mas vai lá, visita a exposição, tudo mais, e depois me dá um feedback. Mas, assim, tem demais. Exposição de artes plásticas tem muito, muito mesmo que acontece aqui em São Paulo. Gente, nós estamos na maior cidade do Hemisfério Sul. Aqui acontece tudo que você imaginar. E eu falo porque é minha área. Exposição de artes plásticas tem a rodo e elas são todas de graça. Não se paga para entrar numa exposição de arte. Fora quando você vai querer, por exemplo, você vai ver obras originais do Da Vinci, por exemplo. Não dá para o cara fazer uma exposição dessa e não cobrar, né? Então, assim... Mas eu não paguei não, viu? Hã? Eu não paguei. Então, e tem ainda os dias ou as terça-feira. não se paga, mas... no geral, artes plásticas é bem acessível, mas não agora, é claro. Nós estamos na pandemia, pelo amor de Deus. Gente. Exatamente. E outra, né? A gente tem que pôr na cabeça da criançada que tem que ter paciência, pelo amor de Deus. É muito perigoso, é muito sério. Gente do céu. Eu cheguei a levar, foi bem tranquilo, assim, estava bem vazio, enfim, eu tomo cuidado também. Realmente não dá para levar uma escola, né? Então, não. Realmente, mas tem muita coisa, sim, eu concordo com o Rocco, da dança, do teatro, tem muita coisa gratuita, inclusive, mas é que agora a gente não pode levar em conta. Agora é esse momento que talvez o fazer, né? Amanhã a gente vai estar falando nesse encontro, Educação pela Arte para a Arte, né? A gente vai estar falando um pouco dos processos das escolas, né? Vai ser muito bacana. Vem, Cristina. Viu? Então, eu vou nas minhas exposições, Cristina, quando voltarem, viu? Isso. Olha lá, hein? Não, mas nem pode, né? Nem pode lembrar. Não, agora não, mas quando voltarem, eu quero ver. Então. Por favor, no grupo da Casa Nós mesmos, com a Ciadru, a gente circulou muito pelos céus, muito pelo Fomento à Dança. A gente apresentou bastante os espetáculos. Olha, assistimos alguns. Então, agora, Ricardo está levantando a mão. Não, Ricardo, vai embora. Você vai sair? Eu vou colocar um videozinho agora da Ciadru para finalizar, que chama Dali, Daqui ou de Lá. Da onde vem o sonho e a imaginação? Eu tenho aqui o Fábio, eu convidei o Fábio, porque o Fábio foi meu parceiro nessa criação, e ele que escreveu os textos. E a gente sempre fala que a nossa sintonia é muito louca, assim, porque eu penso uma coisa, fala, Fábio, eu não consigo escrever isso. Aí ele vai lá, a gente entra, parece que um na cabeça do outro. E esse texto, olha lá o Fabinho, Fábio Parpinelli, ele é diretor, ele é da CIA Patética de bonecos, né? Ele é ator, ele constrói os bonecos, está com um trabalho muito lindo, e ele escreveu uma vez um livro, e eu falei, não acredito, vou falar bem rápido, porque a gente tem que terminar, né? E hoje eu falei para ele, Fábio, eu vou passar o teaser, bem curtinho, bem 1 minuto e meio, do Dali, porque ali foi uma conexão, né, Fábio? Se for falar de conexão, foi incrível, né? A gente até fala que a gente se arrepia, assim, quando as coisas que acontecem, né, Fábio? De sintonia, com a obra, né? Eu falo, Fábio, olha, era isso, tal, da onde vem o sonho e a imaginação? Daqui, dali ou de lá, né? Pensando nos procedimentos do movimento surrealista, não queria falar sobre nenhum artista surrealista, mas, assim, os procedimentos que eles utilizaram para acessar esse inconsciente, né? E a gente poder usar isso como ferramenta. E foi um processo muito bacana, né? Que a gente bebe na fonte dos artistas, mas para criar a nossa produção, né? Então, eu falei, Fábio, vou pôr no teaser, tá? E esse texto que é falado no livro com o filme com as imagens, foi o Fábio que escreveu. E ele escreveu também do Poetas da Cor, viu, gente? Todos o material pedagógico lá, o material, foi o Fábio que criou. Tá bom, Belo? Bora lá. Aí a gente finaliza, porque esse é o trabalho que eu exerço.
Quem sabe de mim é o sonho. É o avesso. É o fim deixado lá no começo. Flutuação de ideias inteiras ou meias. Recortadas ou coladas. Quem sabe de mim é um sonho. Quem sabe de mim é o sonho, o impulso, o diferente, o espontâneo, o imaginário, o surpreendente. Olá, sonhar. Você pode imaginar o que quiser, onde quiser, como quiser. Você pensa e logo aparece. E é verdade, né, gente? Assim, quando a gente pensa em criação, né? Primeiro começa no pensamento, né? E com as crianças, quando a gente colocava, isso não vou falar porque senão vai estender muito, do processo criativo foi incrível, assim, o que eles faziam? Aproximação de realidades diferentes, imagens poéticas, né? Tipo, um guarda-chuva, cabeça, chapéu, então isso tem, as crianças amam fazer exatamente o que o Rocco estava falando, né? De você pegar os materiais que tem à mão e começar a criar o que você não imaginou, né? E, ao mesmo tempo, você imaginar aquilo que parece impossível realizar, mas na sua mente é possível. E quando a gente pensa, né, no espírito, que tudo é materializado antes, né? Eu acho que nos processos que eu faço, eu fico assim, qual é a arte, né? Eu faço essa pergunta, o que é para ser feito, né? Segura na minha mão e me leva nesse lugar, o que é para falar sobre, né? Então, isso a gente tem que fazer para a gente, né? Você falar para você, quais são as minhas possibilidades, né? Falar para você ao mesmo tempo que você está falando, ao mesmo tempo para os seus orientadores espirituais, você está falando para a sua própria alma, que às vezes está travada, né? Por coisas que surgiram na sua vida, ou por vidas que você teve, que bloqueou aquilo, e de repente, num processo assim, de sintonia, aquilo desbloqueia, né? Aquilo desbloqueia e vem à tona e você passa a trilhar um caminho que, às vezes, ou você nunca trilhou, ou foi esquecido, né? Lugares esquecidos, né? Ou lugares não visitados, né? Eu costumo usar esse termo também, né? E isso serve para dança também, né? Os lugares que você acessa do movimento que você nunca imaginou que fossem possíveis, né? Além da técnica. Então, é bem bacana a gente pensar nos recursos e percursos de um processo criativo que basta primeiro a gente ouvir, né? Se ouvir, se permitir, como vocês todos falaram, né? Não deixar que essa deficiência, né, Alex, que pode estar em nós, o nosso pensamento, a nossa forma de pensar, né, eu viciei que não é possível. Quem disse? Se nós somos espíritos ilimitados, imortais, né, possíveis de realizar tudo que a gente pode, né, desde que exista ali uma escolha correta, né, a quem você vai estar sintonizando. Isso é uma coisa importante que foi falado aqui. A que você quer servir? Isso em tudo na vida, né? Em tudo. Então, eu penso, viu, Cristina, a gente vai falar isso amanhã, quando eu entro numa sala de aula, às vezes eu venho com o meu recurso, mas eu falo, calma, o que elas estão precisando?
o que elas estão precisando, porque aí eu uso os meus recursos, eles se reorganizam para que eu possa acessar aquela criança e dar a ferramenta correta para ela, né? A que vai ser boa para ela, né? Então não existe caminho. É daqui, é dali, é de lá. Não existe o caminho, faça por aqui, vá para lá. De repente, ela vai te dar uma outra resolução, né? Então, isso é muito interessante, e eu costumo dizer, né, no nosso trabalho, que, assim, a doutrina espírita, os estudos, eles dão, assim, tão claramente essas referências, né? A gente consegue identificar no percurso, nossa, isso aqui é uma inspiração, nossa, é perfeitamente uma ideia, nossa, isso aqui veio de... Então, quantas são as ferramentas possíveis para a gente poder acessar, né? Seja para se autocurar, né, Patrícia? Para você, nossa, eu não estou bem, né? Eu não estou bem. A arte, ela consegue puxar, né? Ela consegue, através dessa expressão, curar, né? Então, acho que é isso, gente. Se alguém quiser falar alguma coisa, eu acho que a gente estendeu bastante, mas sei lá, eu me empolgo com essas coisas, eu gostei tudo. Agradeço aí a presença de todos, a Aide, querida, Guilmar, Luiz, Carlos, Cristina, Rocco, Patriota, Ayrton, Beatriz, Alair, querido Fábio, Olair, Rafaela e todos que estão aqui, tá bom? Parabéns! Obrigada, viu, gente? Amanhã tem mais. Obrigada, Aide, pela presença. Pelo conhecimento. Obrigada, Olair. Eu também agradeço a todos por estarem aqui com a gente hoje. Isso. Beijos. Beijo. Amanhã tem mais, venham. Eu sei que ninguém aguenta mais live, né, gente? Nossa. Amanhã é às